Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Esse é o texto de Isaías 49:15, que eu fiz questão de anotar logo que eu terminei de assistir o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que concorre a 11 Oscars na edição de 2023. E é a segunda resenha cinematográfica que eu gravo. A primeira foi do Avatar 2 no ano passado, e o filme que acabei de assistir nem se assim, Avatar 2 nem se compara a esse filme que acabei de assistir. Primeiro eu quero ler aqui a respeito de que filme eu estou falando. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo recebeu 11 indicações do Oscar 2023 e é estrelada por Michelle Yeoh Jo-han, atriz malaio-chinesa de 60 anos de idade que participou de outros filmes famosos como 007, Amanhã Nunca Morre, de 1997, O Tigre e o Dragão, do ano 2000, esse eu assisti no cinema, Memórias de uma Geisha, de 2005, e A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, de 2008. Acho que também assisti esse filme no cinema. Se não assisti no cinema, assisti na TV. Dirigido por Dan Kwan e Daniel Scheinert. Na verdade é Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por isso que é chamado de Os Daniels, né? Essa dupla é conhecida como Os Daniels. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, cujo nome em inglês é Everything Everywhere All at Once. Não sei se é assim que se pronuncia, mas pelo menos se o meu inglês não estiver errado, é isso. Tem Michelle Yeoh no papel de Evelyn Kwan, que foge da China para os Estados Unidos. Na verdade, eu escrevi foge da China, mas na verdade o que aconteceu? O Gong Gong, o pai da Evelyn, ele era contra o casamento dela com o... Qual que é o nome do sujeito? Waymond Wan. Isso, Waymond Wan. Inclusive o ator que interpreta o Waymond Wan é a cara do Jack Chan. Eu até achei que fosse o próprio Jack Chan. É muito parecido com ele. Eu acho que é filho dele, não é possível. Porque é a cara do Jack Chan. Então, praticamente foge da China, né, porque o pai renegou, era contra o casamento da Evelyn Kwan com o Waymond Wan. Aí ela acaba sendo expulsa de casa, né? Vai para os Estados Unidos com o Waymond. Os dois se casam, né? E constrói uma vida nos Estados Unidos, tem uma lavanderia. E os dois têm uma filha chamada Joy, que em inglês significa alegria. Aí no fim, por causa das dívidas, né, com a lavanderia, porque uma série de problemas conta para pagar, problemas com a Receita Federal, enfim. Porque, pelo que eu entendi, a Evelyn Kwan teve muitas decepções na vida. Ela já quis ser chefe de cozinha, já quis ser lutador de artes marciais, atriz, né, desses filmes de Hong Kong, né, tipo, que tem Bruce Lee, Jack Chan, enfim, esses filmes de artes marciais. A própria atriz, no caso, a Michelle Yeoh, a Jin Ziyi, que contracenou com a Michelle Yeoh no filme O Tigre e o Dragão, enfim. Jet Li, Chow Yun-fat, enfim, esses atores aí. E também a Evelyn queria ser chefe de cozinha, lutadora de artes marciais, atriz, parece que até bailarina, se não me engano, que trabalha em semáforo, né, propaganda em semáforo, de girar a placa de propaganda em semáforo, enfim, um monte ela queria ser, ou chegou a ser, enfim. Ou seja, ela teve muitas decepções ao longo da vida, fez muitas escolhas ruins que acabaram fazendo com que ela tivesse uma lavanderia nos Estados Unidos, não lembro que cidade que era, se era Nova York, eu não sei que cidade que é. Isso aqui foi para os Estados Unidos,
com o Waymond, tiveram a Joy como filha. Aí o Gon visita a filha nos Estados Unidos, né? De saudade dela, para comemorar o Ano Novo Chinês. Aí, porém, a essa altura, a lavanderia que o Waymond e Evelyn tinham em comum estava sendo auditada pela Receita Federal, porque a Evelyn fez um monte de dívidas no nome da lavanderia, né? Algo que é ilegal, usar o dinheiro da lavanderia para fazer um monte de coisa, para fazer festa, para comprar karaokê, enfim. E Joy, em meio a tudo isso, a Joy está tendo um relacionamento homossexual com Evelyn. Não, Beck, desculpa. Evelyn é a mãe dela. A Beck. A Beck é a namorada da Joy. E a Evelyn é a mãe da Joy. A confusão começa no filme quando Deirdre, acho que é assim que se pronuncia, né? Interpretada por Jamie Lee Curtis, que está irreconhecível no filme. A Jamie Lee Curtis envelheceu muito. Ficou barriguda. Eu nem reconheci. A Deirdre Bobedre é inspetora da Receita Federal dos Estados Unidos. Ela pressiona a Evelyn numa reunião tumultuada, né, a respeito das dívidas que a Evelyn fez, né, com o dinheiro da lavanderia. Aí, quando eles ainda estão no elevador, a caminho dessa reunião, aparece do nada o Alpha Waymond, que é a versão do Waymond no universo Alpha. E aí começa toda uma história de multiverso, que eu explicarei mais tarde, né? O que é a minha opinião a respeito disso. Aí o equivalente, o Alpha Waymond, que é o equivalente do Waymond do universo Alpha, avisa suas quase ex-esposa a respeito dos universos paralelos formados a partir de cada escolha da vida de Evelyn, cada decepção que ela teve. Aí a Evelyn descobre então que sua maior inimiga é sua própria filha. E no universo Alpha, a Joy recebe o nome de Jobu Tupac. E na verdade a Jobu Tupac, por conta da rejeição da mãe, porque a mãe, apesar a Evelyn acabou rejeitando a filha durante praticamente toda a vida dela, e essa rejeição que a mãe tinha pela filha, como se a filha fosse culpada de todos os problemas que a Evelyn teve, fez com que a Joy criasse essa personagem chamada Jobu Tupac em sua mente, e a Jobu Tupac, ela estava controlando o multiverso para se vingar da mãe, para acabar com a mãe, a vida da mãe, em todos os outros multiversos. Enfim, eu não posso contar muito, que acabo dando spoiler do filme inteiro, mas é basicamente essa história. A Jobu Tupac é a inimiga da Evelyn em todos os multiversos, e cada multiverso é formado a partir de cada escolha que a Evelyn teve ao longo da vida. E agora, o que eu posso falar sobre multiverso? Existem várias teorias, né? Uma mais absurda que a outra, a respeito de universos paralelos. Inclusive, muitos filmes foram feitos em Hollywood, em outros países também, mas principalmente em Hollywood, a respeito dos multiversos, realidades paralelas, mundos paralelos. Por exemplo, vemos aqui o filme A Origem, do filme do Christopher Nolan, de 2010, estrelado por Leonardo DiCaprio. Parece que esse eu assisti em DVD. O A Origem, filme de 2010 com Leonardo DiCaprio e Ellen Page. Inclusive, quando eu pesquisei a respeito desse filme, né, A Origem, ou Inception, como você queira, né, que o filme se chame, eu descobri que Ellen Page não existe mais. Agora é Elliot Page. Enfim, deixa pra lá. Além do A Origem, tem também o Matrix, a série Matrix. Aquele filme famoso com o Keanu Reeves, de 1999, que originou
outros 3 filmes chamados Matrix Reloaded, Matrix Revolution e Matrix Resurrection, que é o último, né, do ano passado. O filme Wall-E, que mostra os seres humanos controlados por um supercomputador. O ser humano fica tão focado em todas as atrações, em todo o entretenimento oferecido por esse supercomputador, que os seres humanos estão no espaço, fugindo da Terra cheia de lixo. Aí o robozinho Wall-E junto com a Eva, né? A Eva. Aí acabo parando lá numa dessas espaçonaves cheias de seres humanos gordos, né? Por causa por não, eles ficarem só na cadeirinha, sentados na cadeirinha, acabam engordando, assistindo. Praticamente o que acontece atualmente com as redes sociais. Muitas pessoas ficam escravas das redes sociais, acabam entrando num universo paralelo chamado redes sociais. Porque assim, se existe metaverso ou multiverso, como queira, metaverso é coisa do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que ele criou o metaverso. Ou pelo menos desenvolveu o metaverso de acordo com os padrões dele, mas o metaverso é como se fosse um multiverso. E esse metaverso lembra muito o Second Life. Jogos como Second Life, SimCity, o Second Life de 2003, o SimCity é de 1983, 2014. Então, e com relação aos filmes também, esse filme que eu assisti hoje, lembra esse conceito de multiverso, lembra muito o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022, que eu não cheguei a assistir, e não incentivo ninguém a assistir, porque é um filme satânico, é um filme demoníaco. E aí, voltando para as redes sociais. As redes sociais hoje em dia se tornaram um universo paralelo, porque existe atualmente o mundo real, que é o mundo onde nós estamos de verdade, e o mundo virtual. Aí no caso na série Matrix, ocorre a pessoa, o Neo, né, o Mr. Anderson, ou Neo, como queira, ele estaria no mundo real, aí de repente ele se vê como fazendo parte ligado a uma máquina, a um robô, porque no universo real, que ele na verdade era uma simulação de computador. Aí ele descobre que o mundo real na verdade é controlado por máquinas, que os seres humanos são bateria para as máquinas funcionarem, para os robôs funcionarem. E então esse conceito de universo paralelo, metaverso, multiverso foi muito explorado e continua sendo muito explorado por Hollywood, inclusive por um filme, inclusive tanto no Avatar 2 quanto nesse filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aparece o trailer do Quantum Mania, que é um filme do Homem-Formiga, da Vespa, acho que tá para estrear esse ano, que aparece os caras lá, de repente tudo descobre um portal, a filha do Homem-Formiga, se não me engano, descobre um portal para uma outra dimensão. Aí vi nesse filme, se não me engano, Michelle Pfeiffer aparece já com cabelo branco, quase 70 anos de idade. E, enfim, e os videogames também, de uma certa forma, em geral, não só o Second Life, o SimCity, mas os videogames, de uma maneira geral, principalmente League of Legends, Fortnite, e tantos outros filmes, vídeos, principalmente aqueles conectados com a internet, né, que você joga na internet com outras pessoas do outro lado do mundo, pessoas que talvez você nunca conheça no mundo real, você joga com elas em tempo real, online, e você fica escravo. Tem gente que fica horas jogando isso aí, tem gente que troca o dia pela noite, que dorme durante o dia e joga League of Legends, joga Fortnite, joga esses jogos viciantes durante a noite. Então é praticamente o mundo dos videogames é um universo paralelo, as redes sociais são um universo paralelo. Muitas pessoas usam Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, enfim, redes sociais de uma maneira geral, o TikTok também, para criar mundos para personagens de si mesmos, ou seja, criam personagens, inventam vidas, né, a vida que gostariam de ter, acabam criando nas redes sociais. A pessoa não é aquilo, na verdade, no mundo real ela não é aquilo, mas no mundo virtual ela é aquilo que ela gostaria de ser. E outra coisa outro tipo de mundo paralelo são as tribos urbanas. As tribos urbanas, os fandoms,
Ou seja, cada grupo de pessoas que se identifica, uma pessoa se identifica com outras por causa de um estilo de vida, música, existem fandoms de artistas, fandoms de time de futebol também, tem as torcidas organizadas e torcidas de uma maneira geral, de time de futebol, time de basquete, enfim, existem nichos sociais, grupos sociais que funcionam como universos paralelos. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, tanto que o filme aborda N assuntos, N situações possíveis e imagináveis, a partir de... ao redor do mundo real existem muitos mundos paralelos, enfim. Mas na verdade esse negócio de multiverso é bobagem, não existe. O que existe, né, como eu acabei de falar, é o mundo real, o mundo virtual, o mundo ideal que nós idealizamos, o mundo dos sonhos, né, que é abordado pelo filme A Origem. Enfim, existem diversos tipos de mundos paralelos criados pelo ser humano. E existe também, né, agora entrando na parte da vida cristã, existe o mundo que nós conhecemos de carne e osso, o mundo visível, existe o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo carnal e o mundo espiritual. Então, se existem multiversos assim, digamos assim que existam dois universos paralelos, o mundo carnal, o mundo de carne e osso que nós podemos ver, sentir, cheirar, enfim, e o mundo espiritual, que é o mundo onde habitam os anjos, os demônios, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Satanás e seus anjos, no caso os demônios, os anjos caídos. E existe uma batalha constante pelas nossas vidas, existe uma batalha pelo poder, pelo mundo, pelo universo, entre esses dois reinos, o reino da luz, que é o reino de Deus, e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. E além desse texto bíblico que eu acabei de falar, deixa eu só ver se eu não esqueci nenhum assunto aqui. E a pandemia também, de uma certa forma, ela acabou criando, favorecendo o aumento desses universos paralelos, porque como entre 2020 e 2022, muita gente, até mesmo em 2023, muita gente está presa a esse universo criado pela pandemia, que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, não podiam sair, não podiam se abraçar, não podiam nem ir para a igreja, tinham que assistir live pelo celular, pela TV, ficar só dentro de casa, preso, com medo por causa do vírus, com medo de pegar o vírus. E de fato em abril de 2021 muita gente morreu, é claro, muita gente morreu durante toda a pandemia, mas principalmente aqui no Brasil em abril de 2021 foi o mês que mais morreu gente. Então foi terrível, foi uma época terrível, graças a Deus está acabando, embora o Bill Gates diga que vem outra pandemia pior, mas enfim, isso é coisa da cabeça dele. Mas eu creio que Jesus voltará antes que isso aconteça. Mas enfim, o que eu posso falar? Quais assuntos que eu posso abordar para comentar a respeito do filme? Do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico. Primeira coisa que eu quero aconselhar, que eu tenho a dizer. Não se isole. Jamais você deve se isolar, como no caso a Joy, ou Jobo Tupac, como queira, estava se isolando, né? A Joy criou essa Jobo Tupac como se fosse algo da cabeça dela para se vingar da mãe. Então a pessoa acabou criando esse universo paralelo para tentar destruir todos os outros universos do qual a mãe fazia parte. Mas o isolamento, nenhum ser humano foi criado para ser uma ilha, para se isolar dos outros. O ser humano foi criado para viver em comunidade. Senão, Deus nem teria criado a mulher. Teria ficado só Adão com os animais em pares e só. Mas Deus fez questão de criar a mulher. Para que o ser humano vive... Nem mesmo o próprio Deus, apesar de Deus ser um só, nós temos uma religião monogâmica. Mas Deus, Ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. O próprio Deus vive em sociedade entre si. Por que o ser humano não poderia viver em sociedade? Ficar se isolando dos outros? Então, que conselhos eu posso dar a respeito disso? Para que o ser humano não se isole. Vejamos aqui o que diz a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. E Ele, no caso, Deus, por meio do Espírito Santo,
deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, relevados em roda por todo vento de doutrina, como a Joy estava fazendo, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. E o filme fala muito sobre amor, amor de mãe principalmente, o que uma mãe é capaz de fazer por uma filha. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Ou seja, na igreja, corpo de Cristo, você canta, ou você prega, ou você fica na porta, ou você trabalha como diácono, como presbítero, como secretário da EBD, como professor da EBD, como na área de parte de missões, enfim, Deus sempre tem um lugar, a igreja sempre tem um lugar para você, seja qual for a sua personalidade, suas habilidades, sua experiência de vida, experiências de vida, personalidade, o seu dom, né, dado pelo Espírito Santo, seja qual for o seu mix, Deus sempre tem um lugar para você, a igreja sempre tem um lugar para você, e Deus, por meio do Espírito Santo, encaixa você em cada lugar. É por isso que é importante você ir para a igreja física, não ficar só assistindo live na internet, como eu sei que existem muitos pastores hoje em dia que fazem igreja virtual. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso terrível. Pastor que faz que, mas eu tenho a minha igreja na internet. A igreja é corpo, é você olhar nos olhos do irmão, cumprimentar o irmão, abraçar o irmão, você ouvir a voz dele, sentir o cheiro de suor dele, enxugar suas lágrimas, ou seja, é ter contato físico, no bom sentido, claro, mas você ter contato com as pessoas ao seu redor, não ficar só em uma tela, conversar com a pessoa por meio de uma tela, não dá. E continuando, vejamos o que diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17, ainda falando sobre a necessidade de nós não sermos uma ilha. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É impossível fazer isso só por meio de uma tela de computador. Mas a pandemia, não sei o que. Agora não tem mais essas coisas, não. Não tem mais esse negócio de tela, ficar só na tela, fazendo igreja virtual. Não. A igreja tem, não é só templo, é verdade. Mas a igreja é um corpo vivo, um organismo, é uma família, é um encontro de irmãos. A igreja só é igreja quando a igreja é feita de gente, não feita de telas, não feita de caracteres, de pixels, seja lá o que for. E continuando, sobre a necessidade de nós não nos isolarmos, de nós vivemos em comunidade. E consideremos-nos, como está aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, que é o dia da volta de Jesus, quando ele virá resgatar a sua igreja, levar a sua igreja para si por meio do arrebatamento. Então, não caia nessa lorota, não caia nessa bobagem de igreja virtual. Mas existem pessoas, vidas sendo transformadas, vidas sendo... Enfim. É importante ter ministérios
na internet, ter canais no YouTube, é importante, mas é apenas um ferramenta, não deve ser um fim em si mesmo. A igreja na internet, a igreja online, não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio de trazer as pessoas para a igreja física. Que não estou falando de templo, estou falando de igreja, corpo, organismo, família, pessoas reais, de carne e osso. Segunda coisa, como aconteceu no caso da Evelyn agora, falando da Evelyn. Eu falei da Joy, agora falo, nesse primeiro tópico, agora falo da Evelyn. Enfrente a realidade de acordo com a vontade de Deus, ou seja, nós somos consequências de nossas escolhas. Essa guerra eterna entre calvinismo e arminianismo, o calvinismo defende a predestinação e o arminianismo defende o livre-arbítrio. O calvinismo defende que Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus é soberano absoluto sobre tudo, sobre todos, tanto ele já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Agora o arminianismo não. O arminianismo prega que Deus é um mero espectador, ele criou a humanidade, criou o universo, criou tudo, mas ele é um mero espectador. Tudo o que acontece à nossa volta é consequência das escolhas do ser humano, nossas próprias escolhas. Que a história do multiverso que é abordada nesse filme, Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo, fala sobre esse conceito arminiano do livre-arbítrio, de cada destino, depende de nossas escolhas. Em primeiro lugar, não existe sorte, não existe destino, é tudo providência de Deus. E com relação às nossas escolhas, eu tenho a dizer aqui, Primeiro, em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No caso, a palavra de Deus. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. No caso, o fiel da balança aqui, alguém que foi enviado por Deus, eu creio, eu posso levar para o lado espiritual sem medo de errar. Alguém que foi enviado por Deus nessa confusão toda mostrada no filme é o Waymond Wang, o sósia do Jack Chan. O Waymond Wang é como se fosse o próprio Jesus nesse filme. Eu identifico o Waymond Wang como se fosse o próprio Jesus, sacrificando a si mesmo em favor de sua família, em favor até mesmo da filha que a mãe estava rejeitando. E por meio da atitude, tudo começou com o Waymond Wang. Na verdade, tudo começou com ele. O filme só teve a proporção que teve desses multiversos todos por causa da iniciativa do Waymond Wang. Tudo começou com ele. E eu creio que o Waymond Wang é o tipo de Cristo, o tipo de Jesus Cristo, que entregou a si mesmo em favor da humanidade pecadora, a humanidade estava destinada ao fogo eterno, à ira de Deus, à perdição, por conta dos pecados de Adão e Eva. A humanidade inteira estava destinada à perdição. Mas Deus criou todo o plano da redenção, que a Bíblia toda mostra o plano da redenção, como funciona o plano da redenção, como tudo começou, desde lá atrás, com Deus matando os animais para revestir Adão e Eva que estavam nus, fazer roupas de peles, desde lá atrás, aí passando por todos os patriarcas, os profetas, os reis, os juízes, enfim, todos os personagens até chegar a Jesus, e também depois com os apóstolos, aí até Apocalipse. Todo esse plano, como disse o pastor Billy Graham, eu li a última página da Bíblia. Billy Graham dizendo, eu li a última página da Bíblia, tudo dará certo no final. Então o melhor spoiler que nós podemos dar a respeito desse filme, que eu acabei de ler aqui, Isaías 49:15, assim como a Bíblia inteira, é um spoiler do plano de redenção, plano de salvação em Cristo, tanto que tem a série The Chosen, que atualmente é uma das séries mais admiradas pelos cristãos, que fala sobre a vida de Jesus de uma maneira que acho que pouquíssima gente já retratou. Jesus escolhendo os apóstolos. Então, os spoilers desse filme, né, dessa série The Chosen, inclusive de tudo o que está à nossa volta, está na Bíblia. E a Bíblia também diz aqui, né, falando ainda sobre o segundo tópico, de enfrentar a realidade de acordo com a vontade de Deus,
A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2, um texto que todo mundo deveria saber de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem entende cada palavra desse texto que eu acabei de ler, de Romanos 12, 1 a 2, entende que a vontade de Deus, por ser eterno e conhecer-nos desde antes de nós nascermos, somente Ele sabe o que é melhor para nós. E aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16, a Bíblia diz também, de sorte que, meus amados, apóstolo Paulo falando para os filipenses, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele apanhou, foi apedrejado, foi escoteado, quase foi morto, aí no fim acabaria morrendo, decapitado, mas enfim. Ele comeu o pão que ele amassou, sofreu naufrágio, passou frio, passou fome, ficou nu, ficou lá na prisão com Silas, lá acorrentado, eles cantaram, houve terremoto, enfim. Tudo isso foi por causa do evangelho de Cristo, porque Paulo era judeu, era Saulo de Tarso, perseguia os cristãos, daí de repente o próprio Cristo foi ao encontro dele no estrado de Damasco e Paulo se tornou o maior evangelista de todos os tempos, depois do próprio Jesus. E ele, por sempre, o apóstolo Paulo tinha autoridade, vinda do próprio Deus, obviamente, e por tudo que ele viveu também, por todas as experiências de vida que ele teve, de escrever isso aqui. Eu quero encerrar algo importante. Muitas pessoas com certeza associaram esse filme, os que já assistiram, os que ainda assistirão, associaram esse filme com a reencarnação, com outras vidas, vidas passadas, alma gêmea, enfim, todos aqueles conceitos de reencarnação. Mas reencarnação não existe. Reencarnação não existe. Apesar de ser o principal tema, o principal assunto do Espiritismo, de Allan Kardec, a principal doutrina do Budismo e a principal doutrina do Hinduísmo, além de outras religiões, mas principalmente Espiritismo, Hinduísmo e Budismo, reencarnação não existe. E a prova está aqui, em Hebreus 9, capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens, seres humanos, homens e mulheres, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para livrar os pecados de muitos, Jesus aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, Cristo, embora nunca tenha pecado, ele se fez pecado, ele recebeu nossos pecados na cruz, para que tivéssemos vida eterna, como está lá em João 3,16, o texto todo mundo sabe de cor. E então, eu não posso mais falar a respeito do filme, porque senão dou spoiler do filme inteiro, eu já tenha dado, mas enfim, assista o filme, vale a pena. Mas assista, antes de assistir o filme, assista essa resenha antes, assista essa resenha cinematográfica antes, manda para todo mundo que quer assistir o filme, tudo em todo lugar mais do tempo, que recebeu umas indicações do Oscar, assista o vídeo do Paulo primeiro, assista esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo, mande para seu amigo cinéfilo, fã de cinema, mande para seu amigo nerd, mande principalmente para aquele que está afastado de Jesus, para aquele que se saiu da igreja, aquele que está rebelde contra Cristo, rebelde contra Deus, rebelde contra a família, saiu de casa, brigado com todo mundo, às vezes está nas drogas, às vezes está na prostituição, às vezes está no álcool, está em um monte de coisa. Mande esse vídeo para as pessoas também. Deus pode usar esse vídeo para salvar a vida dela, para restaurar sua família, restaurar sua casa, para libertar você das amarras das redes sociais, da prisão das redes sociais, do universo paralelo criado pelas redes sociais,
pelas tribos urbanas, pelos fandoms, pelo metaverso, multiverso, enfim, seja lá o nome que você queira dar. Mas Deus tem todo o poder para libertar você de tudo isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu acredito que não esqueci de nenhum assunto. Eu fiz um esboço gigantesco, anotações da caneta, esse texto bíblico aqui, fiz questão de anotar logo que terminei de assistir o filme. Enfim, se você gostou desse vídeo, se você acredita que todo aquele que pretende assistir esse filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu acredito que receberá os 11 Oscars, receberá todos os Oscars. Se perder um desses Oscars, será por acidente, enfim, uma fatalidade, mas eu tenho certeza que esse filme ganhará todos os 11 Oscars. Inclusive a Michelle Yeoh merece o Oscar de melhor atriz. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, são favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para todo mundo que puder. Para seus amigos, para seus inimigos, enfim. Deus abençoe e até depende se quiser.